Hoje nós temos mais uma vez a grata satisfação de termos o nosso amigo, já faz parte da nossa casa, Alberto Sami, de Joinville. Só pegar essa estrada aí já é um castigo. É um castigo, né? E ele veio mais uma vez nos brindar com essa exposição. Desde já fica o nosso agradecimento e que Jesus lhe inspire agora e sempre. Obrigado, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Depois de uma leitura e de uma oração tão maravilhosa dos dois Franciscos, né? Vamos então conversar um pouco sobre o perispírito e também sobre o espírito. Nós temos aqui dois livros, na verdade, não é? Esse aqui vai demorar uns 8 meses para a gente terminar. Esse aqui é mais rápido, não é? Mas eu trouxe este aqui para dizer para vocês o seguinte: esse livro dos Almino Zimmermann, eu dei alguns cursos e extraí deste livro dos Almino Zimmermann, que foi incentivado pelo Chico Xavier para que ele escrevesse. O que para mim, que estudei isso aqui, é uma enciclopédia do perispírito de A a Z. É este livro aqui. Ele não é um livro muito fácil, vamos dizer assim, que você vai lendo e vai entendendo, não é? Porque tem muitos termos técnicos e tudo mais, então a gente tem que ler com muita calma, mas eu extraí o melhor dele, deste livro, para dar os cursos. E o último que nós demos lá na Casa da Prece em Navegantes demorou 8 meses. E assim, foi muito interessante porque todas as pessoas que participaram do curso nem se conheciam. Foi aleatório essa reunião dessas pessoas, não é? E era um ambiente muito alegre, muito feliz sempre. Quando nós chegávamos lá, era muito... ia de carro para Navegantes, né? E dava o curso e tudo mais, mas a gente estava sempre tomando um cafezinho, a casa lá estava começando, era inverno, era muito frio, era tudo, mas era muito bom. E o interessante de tudo isso é o seguinte, é que aquelas pessoas que foram reunidas ali, todas as pessoas, e era por volta aí de umas 35, por aí, às vezes tinham mais gente de outras cidades, mas todas as pessoas saíram da casa para trabalhar. Algumas trabalham hoje na casa e outras em outras casas, mas todas saíram para trabalhar. É como se a espiritualidade houvesse reunido um grupo para ensinar, não é? E para mostrar um lado do espiritismo e um lado do espírito e um lado daquilo que nós somos. Porque a doutrina espírita, ela é a melhor forma de nós entendermos o caminho, a verdade e a vida, né? Que Jesus nos colocou. E por que ela é a melhor forma? Porque ela é completa, não é? Se você orar como o nosso irmão orou ali, com tanta fé, com tanto carinho, não é? Demonstrando do coração dele que ele queria colocar para nós um pensamento de amor de Jesus, o Pai Nosso, não é? Nós temos essa possibilidade. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso também é a pedra fundamental da doutrina, na verdade, ela é a pedra fundamental da doutrina. Uma ocasião, eu li num livro, acho que foi do André Luiz, alguém fez uma pergunta para ele, de onde estava um fulano lá, que havia falecido, e ele disse assim, ele está na aula do Evangelho, aqui na espiritualidade. O Evangelho, ele é um livro que ele só se renova de conhecimentos para nós. À medida que nós vamos entendendo mais a doutrina,
à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo melhor o Evangelho, não é? Uma página que nós lemos, talvez há 2 anos atrás, e não caiu no nosso coração, 2 anos depois a gente lê, não é? Aquela mesma página e aquilo parece diferente, você tem uma outra compreensão. Assim é a doutrina espírita. O perispírito não é diferente. Eu já li várias vezes o livro, não é? E também já dei outras palestras, conversas, não vamos chamar de palestra, palestrante eram outras pessoas aí, Divaldo Franco, esses caras eram palestrantes, não é? Mas vamos dizer assim, uma conversa íntima, fica melhor, não é? Nessa conversa íntima, em outras casas, essas pessoas também não tinham muito conhecimento sobre o perispírito. Mas vocês acredito que já têm, né? Vocês já estudaram sobre o perispírito? Não? Zero? Muito bem, eu não vou poder dar uma palestra desse livro, porque nós não vamos acabar hoje. E talvez daqui a 8 meses. Mas neste aqui, não é? Nós temos uma condição melhor desse estudo, desta conversa, que eu desejo sinceramente que ele seja palatável para vocês, que ele seja de bom entendimento, e depois, quando nós terminarmos, se alguém quiser fazer uma pergunta ou tiver alguma dúvida, é o momento, certo? Eu posso voltar aqui e vocês me fazem a pergunta outro dia também, ok? Vamos lá. O estudo do perispírito, eu vou ler, porque se eu não ler, eu fizer isso aqui de cabeça, eu vou deixar passar algumas coisas e eu não quero deixar passar, entendeu? Já foi o tempo que eu guardava tudo na cabeça, não tem mais jeito para isso. Então eu prefiro ler e ir explicando para vocês. O estudo do perispírito é um dos mais belos de toda a doutrina dos espíritos, que somos nós, não é? E o Zalmino Zimmermann nos coloca muito bem esta situação desse livro dele aqui, como o Chico também, quando se referia ao perispírito. O seu conhecimento explica do perispírito muitos fatos e problemas que rodeiam as criaturas desse mundo. Como eu disse para vocês, uma coisa é você vir à casa espírita para estudar a religiosidade, para estudar o Cristo, para estudar a parte da religião espírita. Outra é você vir à casa espírita para o estudo, não é? Que vai nos levar a uma outra dimensão daquilo que nós somos. Vai dar um conhecimento, vai trazer o conhecimento de quem nós realmente somos. Todas as criaturas possuem o seu perispírito. Todos nós temos um perispírito, o qual nada mais é senão o corpo do espírito. É a roupagem do espírito. É o envoltório necessário a fim de que ele possa manifestar-se na Terra ou em qualquer outro planeta, para que o espírito possa manifestar-se aqui na Terra ou em qualquer dimensão espiritual ou qualquer outro planeta, ele precisa do seu perispírito, não é? Em cada planeta em que o espírito irá cumprir a sua encarnação, é necessário uma adaptação perispiritual para as condições daquele planeta. Condições, por exemplo, de gravidade, de temperatura, não é? Da vida do planeta, que é diferente. A gravidade em Marte, a temperatura em Marte é diferente da temperatura e da gravidade na Terra. Então, são condições diferentes. Então, o perispírito, ou o espírito, não é? Quando ele está na erraticidade ou na espiritualidade,
e ele recebe então a notícia dos instrutores espirituais que dizem para ele o seguinte: olha, você vai encarnar no planeta X. O que é necessário para esse espírito fazer? Ele vai ficar orbitando, ele vai ficar durante muito tempo para adaptar o seu perispírito às condições daquele planeta. Entenderam? Até aqui? Muito bem. O tempo, eu não sei, não sabemos, é o tempo necessário para que cada um fique orbitando e adaptando o seu perispírito para poder encarnar lá. Muito bem. Então o espírito e o seu perispírito cumprem esta adaptação no espaço até terem as condições de encarnar ali naquele planeta. O homem é constituído de 3 elementos: alma, ou espírito encarnado, perispírito e corpo carnal. Este último, o corpo, é mortal, pois morre, é sepultado e se transforma, indo às suas células, daquele que morreu, animar outros corpos, quer vegetais, quer animais. E aqui tem uma parte muito interessante que diz o seguinte, ele é sepultado e se transforma, indo às suas células, animar outros corpos. Mas animar de que jeito? Vibracionalmente. A vibração daquelas células, depois de morto, elas continuam, não é? Então, como elas podem animar outros corpos? Espiritualmente. Podem animar outros corpos, não é? Elas podem compor outros corpos. Vocês já ouviram muitas vezes falar em espírito, encarnado e alma, não é? Quantas almas nós temos aqui nesse ambiente agora? Alguém poderia me dizer qual é a diferença do espírito encarnado, no caso, para a alma? Eu penso que a alma tem um corpo, né? Matéria. Eu sou alma. Nesse momento eu penso. É isso aí. A alma é o espírito encarnado, é o espírito mais o corpo, ele forma. Desculpa, o espírito mais o perispírito encarnado chama-se alma, não é? Então aqui, como nós estamos encarnados, nós podemos dizer que somos almas. Ao voltar para o mundo espiritual, nós somos o quê? Espíritos, que vamos ter apenas o nosso perispírito, certo? Muito bem. O segundo, o corpo perispiritual, ele é imortal. É um corpo semi-espiritual, envoltório do espírito. Segundo os ensinamentos da ciência espírita, ele se compõe de 3 fluidos distintos. Modificações do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É o fluido que existe em todo o universo. Se eu passo a mão aqui, certo? Eu estou movimentando o fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é o fluido que serve para tudo. Nós conseguimos manipular esse fluido? Não conseguimos manipular esse fluido. Nós podemos passar a mão aqui, mas nós não conseguimos. Os espíritos podem trabalhar com esses fluidos. Nós não. Por quê? Porque estando encarnados, nós temos o quê? Matéria. Certo? Nós temos a matéria. Então, a matéria é essa aqui, fixo. E o fluido é aquilo que nós não podemos manipular. Como é que os espíritos podem manipular esses fluidos na espiritualidade? Com a vontade. A vontade é um atributo
que nós ainda não conhecemos. E através da vontade, quando estivermos no mundo espiritual e com treinamento, nós poderemos construir, ser co-criadores. Poderemos construir casas, poderemos construir jardins, poderemos construir várias coisas. Através da vontade e através do conhecimento e do treinamento da movimentação do fluido cósmico universal. Certo? Muito bem, continuando ali. Então nós temos o fluido cósmico universal, que o perispírito também utiliza, se forma, é um dos elementos, não é? Ou seja, matéria pura, que se estende por todo o universo e lhe fornece vida para o perispírito. Também o fluido elétrico e o fluido magnético. O fluido elétrico, por que nós necessitamos de fluido elétrico? Porque nós somos essencialmente seres elétricos. O espírito nada mais é do que uma centelha de Deus, que é uma centelha divina, mas que trabalha com o quê? Eletricidade. Então somos parte, manipulamos este fluido universal, manipulamos e somos matéria pura, como dissemos, não é? E também fluido elétrico e fluido magnético. O que é o fluido magnético? Fluido magnético é a indução. Quando você está tomando um passe, certo? Você tem um passista que normalmente ele se coloca. Algumas casas colocam o passista na frente, outras atrás do paciente, certo? Muito bem. Quem é que dá o passe? O espírito que está junto ao passista, não é? Não é o passista que dá o passe. O passista transmite o passe que é dado por quem? Pelo espírito que está ali. É ele, o espírito, que sabe exatamente aquilo que o paciente está necessitando e que ele vai com o fluido magnético, que é um fluido de indução. Ele induz o fluido a chegar nos órgãos que estão necessitando daquele passe. Por exemplo, eu vou tomar um passe, eu não estou me sentindo bem, eu ando sentindo umas dores, não é? Quando você entra na casa, aliás, na sala do passe, o que é que acontece ali dentro? Todo o ambiente está preparado, você tem os passistas e junto aos passistas você tem os irmãos espirituais que vão transmitir o passe. Através da indução para chegar aos seus órgãos, aos órgãos necessários. E esses passes, eles chegam aos órgãos necessários através do quê? Do sangue. O sangue é o fluido mais importante que nós temos no nosso corpo. Quando você toma um remédio, não é? Um comprimido, uma injeção, seja lá o que for, para onde é que vai isto? Para o sangue. E o sangue leva para onde? Através das veias, ela vai levar para o corpo. Existe toda uma ramificação no nosso corpo que é banhada pelo quê? Pelo sangue. Então, o passe é exatamente uma indução espiritual com o remédio que o espírito vai passar através do passista para chegar em primeiro lugar no sangue e depois atingir os órgãos necessários. Ok? Muito bem. O perispírito, ele é indivisível. Não dá para dividir o perispírito. Ele é indivisível, contrátil,
Ele contrai e também expande. Ou seja, ele pode contrair-se, diminuir ou estender-se e alongar-se. Quem é médium e já deu comunicação, consegue ver na sala de comunicação, muitas vezes o espírito comunicante e diz assim, nossa, esse cara é gigante. Não é? Nossa, como ele é gigante. Parecia um gigante, parecia que tinha 3 metros. O que é isso? É exatamente uma das características do perispírito. Né? Ele pode alongar, pode contrair, como nós dissemos aqui, diminuir, estender-se ou alongar-se. Muito bem. Ele é governado e dirigido pela mente e a vontade do espírito. O perispírito sozinho não faz nada. É o espírito que comanda o seu perispírito. É intermediário. O perispírito ele é intermediário entre a matéria e vice-versa. Ou seja, nós temos o espírito, nós temos o perispírito e temos o corpo. E temos o corpo, temos o perispírito. Então nós temos o corpo, o perispírito e o espírito, certo? Muito bem. Se eu sofro, vamos dizer assim, uma dor, um choque emocional, quem é que sente em primeiro lugar? O corpo. O corpo transmite para quem? Para o perispírito, que vai transmitir para o espírito. E o caminho reverso, se o espírito emite uma ordem para o corpo, ele vai passar por quem? Pelo perispírito. Sem esse corpo intermediário, que é o perispírito, o espírito não poderia ter ação sobre o corpo carnal das criaturas humanas. Como nós estamos encarnados, o espírito precisa do perispírito para atingir o corpo. Quando nós estamos na barriga da mamãe, né, desenvolvendo ali, o que é que acontece? O perispírito ele vai tomando forma junto com o corpo do neném. Quando começa a ovulação, não é? Quando começa a ovulação, quando começa a bipartição, né? A bipartição, ali o perispírito ele já está presente. Então, à medida que a criança vai se alongando, né, dentro da barriga da mamãe, o perispírito vai se amoldando ao corpo da criança. A cada célula que nós temos aqui, do nosso corpo, a cada célula corresponde uma célula igual do perispírito. Por isso que nós dizemos que é uma célula eletromagnética. Então, para cada célula que nós temos uma célula do perispírito. Por quê? Porque ele tem a forma do nosso corpo. O perispírito tem a forma do nosso corpo. Entenderam até aqui? Não está difícil não, né? Muito bem. Então, sendo um organismo semimaterial, por que semimaterial? Porque o perispírito não é material e também não é só um fluido, ele é semimaterial, porque ele está junto ao corpo. Então, ele é sujeito, o perispírito é sujeito a adoecer, ou antes, nas suas delicadezas semimateriais, podem repercutir todos os males e excessos que atingem o corpo carnal. Se você for uma pessoa que bebe muito, que fuma muito, que gasta, não é, a sua energia com a materialidade, com os prazeres materiais, você vai fazer o quê? Você vai atingir o seu perispírito.
Ele vai sentir exatamente tudo que o corpo está sentindo. Então, todos esses males e excessos podem repercutir no perispírito, enfraquecendo as vibrações dele, do perispírito. Quando você cai na gandaia, essa é a palavra, né? Para dizer o que muitas pessoas de repente fazem da sua encarnação, ou seja, não respeitam o corpo, não respeitam a vida, não respeitam aquilo que precisa respeitar, não respeitam aquilo que prometeu fazer, não é? E comete toda a sorte de excessos. Isso tudo vai enfraquecer vibracionalmente o perispírito. Segundo, o perispírito ele transmite ao corpo as vontades do espírito, como havia falado para vocês. Ele se aprimora também e se embeleza de claridades espirituais à proporção que o espírito progride. Jesus não dizia: faça brilhar a sua luz? É isso. À medida que você vai evoluindo no caminho certo, você vai fazendo com que o seu perispírito vá resplandecer. Existem espíritos que com o seu perispírito na espiritualidade, quando vão para o espírito, não tem luz nenhuma. Por quê? Porque não procuraram exatamente aquilo que nós estamos conversando, que o próprio Jesus dizia, que nós tínhamos que caminhar em direção à estrada reta, não é? Estas pessoas, esses irmãos que desencarnam, eles têm dificuldades depois, lá na espiritualidade. Mas enfim, continuando, a nossa evolução, isso aqui é muito importante, nós entendermos o seguinte: ela se desenrola no campo do conhecimento e do sentimento. A moralidade, quando nós somos pessoas que temos moralidade, não é? Nós desenvolvemos o sentimento. E o sentimento, o que é? Amor, compaixão, caridade, fraternidade, isso é o sentimento. Então a moralidade, ela faz com que você enxergue os outros como irmãos. Ela desenvolve a parte do sentimento do espírito. E a intelectualidade, ela desenvolve a inteligência. É muito por isso que dizem que o anjo, para alçar voo, ele precisa de quê? Das duas asas. Uma, a moralidade, não é? E a outra, o sentimento. Ele precisa desenvolver o sentimento. Segundo as revelações dos espíritos, o perispírito possui órgãos. Ele tem órgãos análogos aos do corpo humano, iguais aos do corpo humano, porém não constituídos de carne e nervos, né? Porque obviamente quando você falece a carne, mas sim de fluidos magnéticos, uma vez que a sua natureza é fluídica. O perispírito é fluídico, não pode ter carne quando ele falece, perfeito? Mas os órgãos que nós temos, o perispírito também tem. Por isso que quando você morre aqui, devido a uma determinada doença, você recebe a notícia que o seu parente, ou enfim, alguém que você gosta e tudo mais, está na espiritualidade em tratamento. Ele está tratando perispiritualmente aquele órgão que foi afetado quando ele estava encarnado. Não é? Por isso que existem os hospitais na espiritualidade também. Não está, no entanto, o perispírito não está cativo no corpo, como guardado numa caixa, pois durante o sono de cada noite ou nos transes mediúnicos, ele pode afastar-se do corpo temporariamente. Ok? O perispírito pode afastar-se
durante o sono, temporariamente do nosso corpo, ficando ligado ao mesmo corpo por uma estreita faixa ou cordão luminoso. Também tem outro nome chamado cordão de prata, né? Muita gente chama, tem vários nomes, mas é um cordão luminoso que liga o perispírito e o espírito que vai para o espaço. Ele vai aprender, ele vai fazer cursos, ele vai conversar com o protetor dele, o mentor espiritual, ele vai visitar amigos, mas ele está ligado no corpo. Se você for lá e mexer no corpo para acordá-lo, imediatamente ele vai repercutir e vai abrir os olhos e vai estar no corpo, certo? Muito bem. O perispírito, porém, não é a sede dos sentimentos do espírito, e sim a sede das sensações do corpo material, as quais transmite como vibrações ao espírito. O corpo sente, ele tem sensações, e transmite essas sensações para o perispírito. O perispírito transmite para o espírito, e a recíproca também acontece. Muitas vezes, trabalhando mediunicamente, no trabalho mediúnico, você escuta um espírito dizer que está com frio, não é? Ele sente frio, o perispírito sente o frio, o espírito sente o frio quando ele está na espiritualidade, ele não sente o frio, não é? Mas então, por que é que ele diz que está com frio? Porque quando ele estava encarnado, ele guardou na memória espiritual as sensações do frio, as sensações do calor e as sensações da dor. Então ele sente tudo isso. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente calor, que são sensações que o perispírito adquiriu na sua encarnação aqui na Terra. Então, como dissemos, não é suscetível de sofrer frio, fome ou sede. Mas, uma vez desencarnado, vai sofrer mentalmente ou supõe senti-los, não é? Pelo hábito adquirido durante a encarnação e pelo fato de nele se refletirem as necessidades inerentes ao corpo. O gênero de morte violenta sofrido pelo corpo carnal, principalmente o suicídio, pode afetar o perispírito, traumatizando durante algum tempo, até mesmo durante séculos. Mas, exatamente por esse motivo que eu estou falando aqui para vocês, certo? Porque a morte, na hora da morte, no caso do suicídio, não é? Que foi uma morte violenta, todo suicídio é uma morte violenta, não é? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar, o perispírito vai guardar as impressões daquilo que aconteceu. Como, de novo, citando as comunicações espirituais nas salas de comunicação, não é? Onde o espírito reporta ali muitas situações que acontecem com ele e que, na verdade, são sensações que estão guardadas no perispírito e que ele vai sentir até o momento em que seja necessário, em que a espiritualidade, então, socorra esse irmão, não é? Finalmente, esse corpo que o apóstolo Paulo denominou de corpo celeste, os ocultistas denominam corpo astral, os espíritas chamam de corpo espiritual ou corpo fluídico, ou ainda perispírito, ele não envelhece jamais. Ao contrário, quanto mais antigo e mais trabalhado, pelo progresso moral, pelo bem e pela dor, dos sacrifícios que todos temos através dos séculos, né? Em provas, em expiações, ele vai ficar cada vez mais radiante, mais bonito, até confundir-se com o próprio espírito, o qual a esse tempo já será um ser superior, um ser celeste. Dr. Inácio Ferreira, psiquiatra que trabalhou muitos anos com o Chico, amigo do Chico, ele diz que
ele conta uma história que ele queria saber como é que era uma dimensão superior à dimensão que ele estava vivendo. E tanto pediu, né, que foi concedida a ele ir para uma dimensão mais alta daquela em que ele vive hoje. Então ele diz o seguinte, que ele foi numa nave e que ele disse assim, eu necessitei colocar uma roupa especial nessa nave e fui por um tempo que eu não consigo descrever, porque o tempo lá é diferente do nosso. Ele foi nessa nave até um determinado local aonde ele desceu na nave, ele foi instruído a descer e disseram para ele o seguinte, você não vai poder ficar muito tempo, porque o oxigênio aqui é extremamente purificado. Ele já falecido, eu estou contando para vocês, de um espírito que foi visitar uma outra dimensão e foi orientado, disseram para ele que ele não poderia ficar ali durante muito tempo. Então ele desceu com aquela roupa e ele não via nada. Até que de repente ele começou a ver formas muito suaves, que ele identificou como sendo o quê? O perispírito de alguém, não é? E ele pensou o seguinte, como é que eu vou me comunicar? E na hora em que ele pensou isso, ele já começou a receber no pensamento dele a conversa daquele irmão que estava ali, naquela forma, diríamos assim. Então ele fez várias perguntas, que eu não vou repetir aqui, mas ele fez essas perguntas e tudo mais, até o momento em que ele também não consegue precisar, em que este irmão disse a ele o seguinte, que agora era a hora de ele voltar, porque ele não podia mais ficar muito tempo ali, ou poderia causar muito prejuízo a ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais você vai ascendendo nas hostes, não é? Diríamos assim, nas dimensões espirituais, quanto mais acima de nós, mais o perispírito vai se amoldando ao espírito até que eles chega a um determinado momento que ele se funde com o espírito. É quando então o ser se torna angélico. Muito bem. Terminamos essa parte do perispírito. Vocês têm alguma pergunta? Foi difícil? Não conseguiram entender? Nós voltamos tudo lá. O senhor falou ali no bebê, quando está se formando e o perispírito vai também tomando a forma. E o espírito? Quando o neném nasce, já está o corpo, o perispírito e o espírito? Exatamente. É um ser, nós somos um ser trino. Não existe o corpo. Essa sua pergunta foi muito boa, porque eu posso lhe dizer o seguinte, muitas vezes um feto, ele nasce sem vida. Por que ele nasce sem vida? Porque o espírito não conseguiu habitar ou amoldar-se àquele corpo. Só vai haver vida, o corpo só vai poder movimentar-se se o espírito e o perispírito estiverem animando esse corpo. Sem a animação do espírito e do perispírito vem o quê? O falecimento. O corpo então deixa de se movimentar, deixa de sentir. O instrumento tem a sua finitude. Certo? Muito bem. Agora, tem mais alguma pergunta? Alguém que tem mais alguma dúvida a respeito disso que nós conversamos aqui? Bom, depois se vier essa dúvida, quiser me perguntar mais tarde, não tem problema nenhum. Quanto ao espírito propriamente dito, pouco ou nada os homens sabem até agora sobre a sua composição. E por que os homens não sabem? Porque não é dado aos homens, a nós encarnados, que estamos ainda no estágio muito primitivo, todos os entendimentos.
Este entendimento ele é dado para nós à medida que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, não é? Muito bem, eu estou falando para vocês do perispírito. Vocês são espíritas, estão dentro de uma casa espírita e nós estamos fazendo um micro estudo do perispírito. Muita gente pode dizer assim, não acredito que seja assim, não é? Então, as dúvidas, muitas vezes, elas partem da incredulidade de que isto possa existir. É muito por isso que nós temos que ir conhecendo os fatos aos poucos. Então, quanto ao espírito propriamente dito, pouco ou nada os homens sabem até agora sobre a sua composição. Apenas sabemos que se trata de uma centelha, como nós falamos logo no início, né, do próprio Deus, ou centelha divina, razão pela qual somos chamados filhos de Deus, descendentes da divindade. Nele, nessa centelha, existem os germes de todos os atributos do nosso Criador. Nós temos no nosso espírito, nessa centelha, todos os atributos que Deus tem. Nunca conseguiríamos ser iguais a Deus, obviamente, mas temos os atributos dele dentro de nós, que nós precisaremos desenvolver à medida que evoluirmos, não é? Através de quando? Das reencarnações, na sequência dos milênios, à medida que os milênios forem se perpetuando, nós vamos então entendendo, abrindo a nossa mente, a nossa inteligência. Como eu falei para vocês, temos que ter desenvolvido em nós os atributos da moralidade e da inteligência. Temos que desenvolver, não é? Você pode ler 1000 livros, 1 milhão de livros e ser um gênio aqui na Terra. Mas se você não tiver sentimento, se você não tiver desenvolvido o coração, você vai ter que começar a desenvolver em outras encarnações tudo isso, não é? Muito bem. O espírito, ele é imortal, ele progride sempre, e ao atingir a perfeição, ele irá refletir a imagem e a semelhança de Deus. Na Terra só existiu um espírito que foi a imagem e a semelhança de Deus, que foi Jesus Cristo, o nosso Mestre. No espírito é que se encontra a sede dos nossos sentimentos, eu acabei de falar, não é? Ou seja, o princípio, os germes dos atributos do próprio Deus, com os quais ele nos dotou. Nós somos dotados desses atributos ao fornecer a vida para nós. E só estaremos verdadeiramente criados depois que os germes desses atributos se encontrarem plenamente desenvolvidos. Mas que atributos são esses que Deus possui, cujos germes também nós possuímos para desenvolver e aperfeiçoar, como seus filhos que somos? São aqueles que constituem a nossa individualidade moral e espiritual e imortal, a inteligência, o pensamento, a força poderosa, cuja potência, a força e a vontade nós não conhecemos. Isso ainda é muito novo para nós. E para nós entendermos Deus, nós precisamos de mais um sentido. Nós temos quantos sentidos? Na cola. 5 sentidos. Para entendermos Deus, nós temos que desenvolver mais um sentido. Não é? Quando nós desenvolvermos todos esses sentidos, nós teremos também o dom de criar, pois nós podemos ser co-criadores, trabalhar com o nosso Pai, não é? Embora em grau inferior a ele, obviamente, que é um Criador supremo.
os sentimentos do amor, da caridade, da piedade, da misericórdia, entre outros, e a memória, o raciocínio, a razão e outras potências mais que são atributos que nós temos e precisamos desenvolver. A proporção que nós progredimos através do tempo, à medida que nós progredirmos através do tempo, esses dons irão se aperfeiçoando. Sempre quando nós fizermos um esforço nessa direção. Porque isto não virá a nós. Nós teremos que ir de encontro. Quando nós dizemos assim, no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. O que quer dizer isso? Exatamente é isto. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Venha a nós os atributos que nós temos, que eles possam ser revelados em sentimento no nosso coração. O reino de Deus, ele deve vir a nós através da nossa intelectualidade, da nossa inteligência e dos nossos sentimentos de moral. Aí nós vamos entender o que? Deus. Por isso que nós dizemos, venha a nós o vosso reino, porque nós precisamos buscar isto. Não vem de graça. Temos que trabalhar por estes atributos. A proporção que progredimos através do tempo, esses dons vão se aperfeiçoando e vamos recebendo outros tantos que hoje desconhecemos. Vamos receber outros tantos dons que hoje desconhecemos, mas que podemos ter ideia através de quem? Da encarnação de Cristo. Olha quanto exemplo, que magnitude que era aquele Espírito maravilhoso que é Jesus, não é? E todos os exemplos que ele deixou para nós, e esses atributos que nós estamos aqui falando, que nós receberemos também à medida que nos desenvolvermos, eram esses que ele colocou para nós, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros todos que nós lemos dentro da doutrina espírita. Quando nos tornarmos perfeitos e refletirmos a imagem e a semelhança do nosso Pai e do nosso Criador, nós seremos então os seus colaboradores nos serviços do universo sideral ou universo infinito. E dessa forma, queridos irmãos, nós encerramos aqui a parte do perispírito e do espírito. Espero que todos tenham compreendido, não é? Porque é um atributo que vai vir para o nosso coração, para o nosso entendimento e que necessita, obviamente, de reflexão. Mas, diria para vocês que estão aqui e que não conheciam, que foi plantado dentro de vocês uma semente, uma pequenina semente, que nesta encarnação ou em outras encarnações vocês vão fazer germinar dentro de vocês. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Eu poderia fazer a peça segunda? Que possamos receber nesse momento a paz do Cristo e que possamos também agradecer a Deus essa possibilidade que nós tivemos hoje de estarmos reunidos aqui nessa casa espírita para aprendermos um pouco mais do que somos, do que podemos fazer, do que podemos desenvolver, do que seremos no futuro, do que fomos no passado e do que somos no presente. Queremos muito agradecer esta dádiva espiritual de termos na doutrina espírita
as respostas para as nossas dúvidas. Agradecer a tantos irmãos que antes de nós puderam completar com a sua força, com a sua espiritualidade, tudo aquilo que hoje nós sabemos, que nós podemos consultar nos livros. Agradecer ao nosso querido Allan Kardec, que trouxe para nós essa doutrina codificada, onde nós podemos ter o conforto de saber que a morte não existe. E que conforto maravilhoso é este, queridos irmãos, que nos dá a todos a oportunidade de abrirmos portas de amor, de tranquilidade, de termos uma vida destituída de sofrimentos eternos, de saber que vamos evoluir e que vamos habitar mundos melhores, mundos felizes, que vai depender de nós, do nosso esforço, essa oportunidade de estarmos lá, de conhecermos outros irmãos que vibram estas faixas espirituais de amor, de viver em paz, de saber que um dia nós viveremos na paz, que um dia nós estaremos ajudando o nosso Criador. Não é maravilhosa a doutrina espírita? E tudo o que ela traz para nós? Não devemos a essa doutrina o encurtar desta nossa caminhada? Então, neste agradecimento, deste momento, queremos que Deus, o nosso Pai Celestial, Jesus, nosso mestre amigo, os nossos protetores, a todos os irmãos que compareceram nesta noite aqui, irmãos espirituais, irmãos encarnados, que todos nos conectemos a um pensamento de carinho, que sejamos todos nós irmãos, como nos solicitava o Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se nós chegarmos lá, chegaremos também ao lado do nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.